O tribunal baixou a resolução número 22.205 no dia 23 de maio de 2006. Nesta resolução, ele regulamentou a Lei 11.300 e disse o que se aplica e o que não se aplica imediatamente. Eu vou, então, participar, o que interessa, do que aplica imediatamente. Vamos item por item para ver as alterações trazidas com a Lei 11.300 que tem aplicação imediata. E a primeira é aquela que, alterando o artigo 21 da Lei 9.504, que dizia que o candidato era o único responsável pela prestação de contas da sua campanha, agora o candidato passa a ser solidariamente responsável pela regularidade, pelas informações que der na sua prestação de contas. Há uma diferença aqui. Eu acho que talvez o termo solidário não fosse o melhor. Se eu fosse legislador, se tivesse parte do Congresso, e nunca tive coragem de disputar uma eleição, não por falta de vontade, não é por coragem mesmo. Eu tenho a maior admiração por essas pessoas que se submetem à vontade popular, que se submetem a uma campanha eleitoral. Mas eu teria trocado o solidário por principal responsável. Porque o único, me parece que isso decorreu num caso do Paraná, em que se entendeu, quando tinha-se provas efetivas em relação ao responsável financeiro, o tesoureiro da campanha, vamos dizer assim, e ele veio e argumentou, olha, mas eu não sou responsável é o candidato. Ele, no mínimo, tinha que ser corréu nesta ação penal, e o tribunal acabou dando ganho de causa a ele para se reabrir todo o processo. Essas coisas que ficam andando e nunca chegam ao final. Mas, solidariamente responsável, eu tenho muito medo deste grau de responsabilidade solidária, porque ela varia muito. Se dissesse que é o principal responsável, eu acho que é fundamental, porque é muito importante que se saiba que toda a campanha é feita no interesse do candidato sob a responsabilidade dos partidos políticos. Então você não pode chegar, designar para a sua campanha, para a parte financeira da sua campanha, uma pessoa que talvez não tenha mais ou menos expressão social, mais ou menos importância, e diga, bom, o problema é todo dele. Se teve dinheiro errado na minha campanha, a culpa é do meu tesoureiro e eu não tenho nada a ver com isso. Isso não é correto. Isso não se pode admitir. O candidato é o principal responsável pela veracidade das informações e pelas consequências dos equívocos, das omissões, das irregularidades que ocorrerem na sua campanha. Mas a lei falou aqui em solidário. Vamos ver como é que isso vai ser caminhado. E, claro, volto a dizer, tudo isso depende muito da interpretação que o Tribunal Superior Eleitoral der a estas normas. Eu queria fazer um parênteses aqui para lembrar, no caso do artigo 41A da Lei 9.504. Artigo 41A, para aquele que tem intimidade com as questões eleitorais, é aquela norma que permite afastar da disputa ou do exercício do cargo aquele candidato que compra ou tenta comprar votos. Até então, isto era até 98, isso é a chamada Lei dos Bispos, que resultou de um movimento social capitaneado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela CNBB. Então, até então, isto era apurado em investigação judicial e que não tinha nenhuma consequência, porque ela tinha que ser julgada até a data das eleições, ela tinha para gerar, para afastar da disputa o candidato que foi pego no errado. Ou então, se aplicada depois, ela só geraria inelegibilidade por 3 anos, a contar daquela eleição e depois do trânsito em julgado, o que significava que nunca chegava a nenhuma sanção. E aí veio essa norma e a Justiça Eleitoral deu-lhe efetividade quando decidiu que a aplicação era imediata, que os recursos não tinham efeito suspensivo e que o processo era extremamente célere. Então, isto está de acordo com este princípio, tem que ser aplicado também na interpretação desta lei, para dar efetividade, para atender a resposta da sociedade. Porque a sociedade critica duramente esta impunidade. Essas questões, isso tudo acontece e eu não vejo ninguém sofrer nada com isso. Não, o Poder Judiciário tem a obrigação de ter decisões eficazes e efetivas. E aí eu começo das inovações mais importantes da legislação eleitoral moderna, criada pela Lei 11.300, que é o artigo 22, parágrafo 3º, que diz que o uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham de conta específica, todos os candidatos têm que abrir uma conta única e nova, uma conta nova para transitar todo o dinheiro da campanha.
todo o dinheiro da campanha tem que passar por uma conta específica, não pode ter aquele negócio de, olha, recebi uma doação, pus no bolso, gastei ali, não. Recebi uma doação, a doação vai para essa conta, sai dessa conta com destinação específica. Então, se cria aqui que se você pagar alguma conta de campanha com dinheiro que não venha daquela conta bancária específica, você terá suas contas rejeitadas ao final. E se comprovado abuso de poder econômico, ou seja, se este pagamento, se esta irregularidade tiver um potencial suficiente, levará a cancelamento do registro da candidatura ou cassação do diploma se já tiver sido otorgado. Então, pela primeira vez, nós temos uma norma permitindo a aplicação de uma sanção efetiva para irregularidades financeiras em campanhas eleitorais. Isso é da maior importância e depende, claro, da interpretação que o tribunal der a isto. Mas eu acho que isso terá uma interpretação consentânea com a vontade da sociedade de se dar uma consequência imediata. Tem também o parágrafo seguinte, que é uma alteração do parágrafo 4º, que se cria aquilo que o tribunal já havia feito em razão da sua jurisprudência e através das suas instruções. Agora passa a ter uma base normativa, que é a remessa das conclusões do processo de investigação de contas, deste processo de apuração das contas, quando rejeitadas, ele é encaminhado ao Ministério Público para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64, ou seja, para que se abra investigação judicial por abuso de poder econômico. Se você gastar na campanha hoje um recurso que não venha da conta específica, da conta bancária específica, isto significará abuso de poder econômico, levará à rejeição das contas e poderá, dependendo das características de cada caso, levar à negativa do registro, ao cancelamento do registro ou ao seu cancelamento, se já tiver sido otorgado. Isso me parece, das coisas, esta aliada com o artigo 30A, as coisas mais importantes da Lei 11.300, que vem, talvez como uma... Isto é consequência, no meu modo de ver, dos escândalos que abalaram alguns partidos políticos em passado recente. Quer dizer, isso foi a resposta de dizer, olha, esta bagunça na conta das campanhas de dinheiro circulando por fora não pode continuar. Qualquer pagamento hoje por dinheiro de Caixa 2, é esta a leitura em bom português deste artigo, de pagamento com recursos de Caixa 2, afasta do exercício do cargo aquele candidato, desde que tenha uma importância, um significado. E aí, no artigo 23, se cria também a necessidade de que as doações devem ser feitas nesta conta. É obrigação que já existia, e havia uma discussão que eu até, no segundo item dessa daqui, eu tenho alguma dúvida séria, porque acho que aqui nesse ponto piorou um pouquinho, porque antes era todo e qualquer valor. A Justiça Eleitoral acabou nas instruções tolerando determinados valores, se não me engano R$10, que era aquele sujeito que não tinha uma conta bancária, então ele não tinha que fazer o depósito nessa conta por cheque. Ele podia fazer o depósito em dinheiro, até R$10. Isso é particularmente os partidos que contavam com o apoio das massas populares, muitas pessoas que recebiam empregados domésticos, trabalhadores de muitas empresas que recebem o envelope de dinheiro no final do mês e não um depósito em conta bancária, eles não têm talão de cheque, eles pegavam o dinheiro e faziam um depósito lá de 5, de 7, de 8, até R$10. Agora se vem e se permite depósito em dinheiro, claro que devidamente identificado, contra emissão de recibo eleitoral, tudo isso, até o limite fixado no inciso 1º do inciso 1 do artigo 1º deste mesmo artigo. E que limite é esse? É aquele que limita as doações a 10% do que a pessoa recebeu no ano passado. Então veja bem, nós que tínhamos esta obrigação de todos os depósitos superiores a R$10 serem feitos por cheque nas contas, agora eles podem ser feitos em dinheiros até esse valor que é considerável. E eu tenho medo disso daqui, porque pode permitir algumas burlas. Eu fico imaginando aqui, eu sou